Olá, eu sou o Thales. O episódio começa nos mostrando algumas ruínas no meio do nada. De repente, dentro dessas ruínas, uma das paredes começa a ser aberta por uma espécie de energia. E assim que essa energia se dissipa, vemos uma mulher com seu filho. Ela diz que, segundo as lendas, naquele lugar existe algo extremamente poderoso que poderá inverter a balança de poderes do mundo. O jovem, entretanto, diz que com todos os séculos que já se passaram, eles nunca conseguiram encontrar nada que valesse a pena e mudasse a situação dos dois. Descobrimos então que essa mulher fez que seu filho fosse uma criança para sempre, a fim de poder encontrar os poderes necessários para dar um reino para ele. E esse dia finalmente chegou. Eles estão diante do amuleto da primeira magia. Esse amuleto é a fonte para todo o poder mágico da Terra, ou seja, os poderes mágicos de tudo e todos na Terra derivam desse amuleto. O jovem fica impressionado com isso e corre para ver esse amuleto em primeira mão, enquanto sua mãe utiliza seus próprios poderes para abrir a mão da estátua que está guardando esse amuleto. Assim que a mulher termina, o jovem Mordred pega esse amuleto e sua mãe ordena que ele dê para ela. E nesse momento a mulher tem uma surpresa. O jovem diz que não tem por que dar esse amuleto para sua mãe. Ele está cansado de ouvi-la dizer que não está pronto para nada. O jovem acha que chegou o seu momento de se tornar o rei e agora, com esse amuleto, ele é forte o suficiente para fazer o que quiser. Sua mãe tenta combatê-lo, mas seus poderes são insignificantes perante esse jovem com poderes gigantescos do amuleto. Ele então se transforma no novo rei do mundo e diz que ninguém mais pode dar ordens a ele. Além disso, utilizando seus poderes mágicos, o jovem bane todas as pessoas mais velhas do que ele. Sua mãe é a primeira a desaparecer e os poderes dele se espalham ao redor do mundo. Em uma sala de aula, crianças assistiam a uma professora chata dando aulas de inglês, quando de repente os poderes de Mordred chegam até aquela sala e simplesmente fazem a mulher desaparecer. Todas as crianças ficam extremamente felizes. Ao redor do mundo inteiro, todas as pessoas adultas estão desaparecendo e jovens que fazem coisas de errado ficam extremamente felizes ao ver que policiais que podiam pegá-los estão desaparecendo também. A Liga da Justiça estava combatendo diversos vilões ao mesmo tempo. Eles queriam subtrair um banco, mas como sempre, a Liga da Justiça conseguiu derrotá-los até com certa facilidade. Só que de repente, essa onda de energia do Mordred invadiu aquele local. Os seguranças foram os primeiros a desaparecer. O Lanterna Verde tentou formar um escudo de proteção ao redor dos heróis, porém não adiantou. Todos desapareceram por causa dos poderes do Mordred. Vemos logo em seguida o que aconteceu com todos os adultos. Eles foram levados até uma realidade alternativa, onde ficarão presos para sempre. Os vilões estão em choque, pois eles não sabiam que iriam parar em um lugar tão ruim. Até mesmo o Lanterna Verde manda eles se acalmarem, pois provavelmente estão apenas em uma outra dimensão. Batman menciona que não está vendo nenhuma criança, e de repente a mãe do Mordred aparece, dizendo que isso é porque uma outra criança foi responsável por tudo isso. A mulher então explica que seu filho Mordred foi o responsável por toda essa traição. Ele baniu os adultos para esse reino, inclusive sua própria mãe. Mesmo depois que ela gastou mais de 1000 anos o preparando, o alimentando, o vestindo e o treinando para ser rei. Mulher Maravilha então pergunta se ela, como uma feiticeira, não pode desfazer esse feitiço, mas a mulher diz que não, afinal seu filho tem o amuleto da primeira magia e se tornou poderoso demais. Mas, se todos trabalharem juntos, talvez dê para resolver o problema. Mulher Maravilha, entretanto, não sabe o que fazer, afinal todos estão presos ali. Mas a mãe do Mordred diz que não é bem assim, o feitiço só bane os adultos, ou seja, se ela transformar os heróis em crianças, eles poderão voltar para o planeta Terra. O Lanterna Verde não quer fazer isso, mas Superman argumenta dizendo que não tem outro jeito. A mulher então começa a conjurar seu feitiço e do nada os heróis desaparecem. Enquanto isso, no mundo real, Mordred se juntava com as outras crianças e começou a transformar o mundo inteiro em seu próprio reino, uma visão maléfica e distorcida da realidade. Todas as crianças estavam assustadas, mas sem outra escolha, tiveram que seguir o Mordred até seu castelo. De repente, vemos que os heróis da Liga apareceram, transformados em crianças. A única que gostou foi a Mulher Maravilha. O Lanterna Verde, quando criança, costumava usar óculos e teve que improvisar um graças a seus poderes. O grupo então foi correndo em direção ao castelo do Mordred, onde o novo rei do mundo atendia aos desejos de seus súditos. Só que dá pra ver que ele estava entediado por causa de todos os pedidos bobos que as crianças faziam. Uma dessas
das jovens disse que sua irmãzinha estava com fome e ele fez uma vaca aparecer para alimentá-la. Logo, os heróis da Liga apareceram. Mordred começou a rir deles. Rapidamente, ele entendeu que foi sua mãe quem os mandou até ali, e Mordred também diz que não se deve mandar crianças para fazer o trabalho de um adulto. Mordred então transforma os brinquedos de uma daquelas crianças em gigantescos robôs para derrotar a Liga da Justiça. Eles partem para cima dos heróis. Lanterna Verde começa distraindo um enquanto Batman tenta partir para cima do Mordred e subtrair o seu amuleto. Porém, o Homem-Morcego, que agora é a Criança Morcego, não consegue, mas felizmente ele consegue fazer o próprio Mordred destruir um daqueles robôs sem querer. Lanterna Verde, por ser uma criança, está em dúvida sobre o que fazer e não consegue se decidir como usar seu anel, mas o Bat-Kid o manda se apressar e decidir logo. Graças a isso, o Lanterna Verde destrói um dos robôs. Diana estava entrando no cacete e Batman foi ajudá-la, mas o robô rapidamente o pegou e a Diana teve que salvá-lo. Vemos que o jovem Bruce não fica nem um pouco feliz com ela o pegando no colo. Depois que todos derrotaram os robôs, Mordred perdeu a paciência e simplesmente congelou todo mundo. Ele então decide executar os heróis da Liga e os manda para uma espécie de prisão embaixo de seu castelo. Superman tenta fugir, mas não é forte o suficiente para passar pelo campo de força. De repente, uma criatura se revela por trás de uma grade. Essa criatura então sai de dentro das sombras e descobrimos ser o demônio Etrigan. Ele, entretanto, está transformado em criança. O pequeno demônio parte para cima de todo mundo e Batman avisa aos heróis para não o machucarem. Entretanto, isso é difícil, pois o pequeno demônio não para de atacá-los. Lanterna Verde só pode se proteger e Batman, tentando ajudá-lo, acaba sendo alvo do Etrigan. Porém, Diana aparece e começa a brigar com o pequeno demônio, dizendo que ele está sendo um garoto muito malvado. Etrigan então começa a chorar e Diana tem que pegá-lo no colo para acalmá-lo. Batman mal consegue acreditar no que está vendo. Todos os heróis, quando percebem que Etrigan sujou suas fraldas, saem correndo e o deixam para o Superman dar um jeito. Do lado de fora, todas as crianças do mundo brincavam e se divertiam muito, afinal não tinha nenhum adulto chato para ficar tomando conta deles. Mas assim que os heróis da Liga saem de dentro da caverna, eles começam a botar ordem naquele lugar e todos gritam com aquelas crianças. A Mulher Maravilha diz para eles que se eles não pararem e se comportarem agora, ela irá contar tudo o que eles estão fazendo para suas mães quando elas voltarem. Lanterna Verde diz para o Batman que sua namorada é realmente muito mandona, mas o jovem morcego não gosta muito disso. Vemos que os heróis estavam andando através daquele lugar para procurar pelo Mordred e finalmente o encontraram. Batman então formula um plano. Eles terão que subtrair aquele amuleto sem que o Mordred perceba. Para fazer isso, o grupo terá que se dividir em dois pares. Diana decide ir com o Batman. Eles então começam a missão. Batman e Mulher Maravilha se escondem pelo alto, enquanto o Lanterna Verde e o Superman vão por baixo. O Lanterna então utiliza seus poderes para criar uma grande pinça e subtrair o amuleto, mas do nada uma criança aparece e o assusta, fazendo-o deixar o amuleto cair. Mordred acorda e Batman manda todos partirem para cima dele para pegar o amuleto. Juntos, os heróis conseguem segurá-lo, mas ele começa a aumentar de tamanho para poder derrotá-los. Mordred agora é gigantesco e para evitar de ser esmagado, Superman utiliza sua visão de calor. Os heróis então têm que correr por um tempo e Mordred transforma diversas criaturas fictícias em criaturas reais para perseguir os heróis. Eles têm que lutar com esses monstros, mas rapidamente conseguem derrotá-los. Batman e o Lanterna Verde atraíram um deles para uma ponte e o fizeram bater nela e ser destruído. Do nada, Mordred apareceu para pegá-los. Todos então correram para dentro do próprio castelo do Mordred e se trancaram para pensar no que fazer. Enquanto o jovem batia na porta pelo lado de fora, o único plano que o Batman conseguiu imaginar foi deixar que o Lanterna Verde utilizasse seus poderes da maneira que quisesse. Assim que Mordred consegue abrir o portão, o Lanterna Verde já estava lá do lado de fora. Ele criou uma armadura robótica gigantesca com seus poderes e disparou diversos mísseis contra o Mordred. Porém, eles não surtiram efeito. O jovem fez um campo de força e também criou uma armadura para ele. Mordred então partiu para cima do Lanterna Verde e o acertou com sua gigantesca lança. O herói foi derrotado, porém Mordred não esperava por isso. Superman apareceu e conseguiu arrebentar o amuleto. Ele foi pego, mas passou para o Batman, que também foi pego, mas passou para a Diana. Ela em seguida foi pega rapidamente pelos poderes do Mordred, mas conseguiu passar o amuleto para o Etrigan, que deu uma mordida nele e o destruiu. Vemos que a onda de energia foi tão poderosa que atravessou o planeta. Mordred começou a diminuir de tamanho e o Etrigan ficou todo queimado no chão. Os heróis acharam que haviam vencido, porém Mordred já havia absorvido praticamente todo o poder do
amuleto e não precisava mais dele. O jovem então criou uma espada especial para ele e vai derrotar os heróis ele mesmo. Só que de repente aquela jovem aparece dizendo que está com saudades de sua mãe. Mordred diz que ela não precisa de nenhum adulto, porém ela começa a gritar e Mordred começa a se entristecer ao ver que ela está triste. Batman então começa a zoá-lo, dizendo que ele não tem competência para ser rei, afinal é apenas uma criança fazendo o trabalho de um adulto. Mordred diz que Batman não sabe como é ficar preso no corpo de uma criança por milhares de anos, mas o jovem morcego diz que Mordred está falando besteiras. Com todo esse poder, ele podia ter se transformado em um homem a qualquer momento, porém ele nunca fez isso pois tem medo. Todos começam a zoá-lo, dizendo que o Mordred gosta de ser o garotinho da mamãe, e irritado, ele decide mostrar que não é assim. O jovem então utiliza seus poderes para quebrar o feitiço de sua mãe e se tornou mais velho do que os heróis da Liga. Entretanto, esse era o plano do Batman. Como ficou mais velho, Mordred foi pego em seu próprio feitiço inicial e foi mandado para aquela outra dimensão. Ele, entretanto, queria desfazer esse feitiço, mas era tarde demais. Ele utilizou todo o seu poder. Sua mãe, que estava ali, diz que ele fez algo terrível. Enquanto isso, na Terra, todos os adultos apareceram e as crianças ficaram felizes ao reencontrar suas mães. Todo o reino do Mordred foi desfeito e sua mãe apareceu para desfazer o feitiço dos heróis e torná-los adultos novamente. Etrigan gostou de ficar no colo da Mulher Maravilha. A feiticeira então se prepara para ir embora e Batman pergunta o que aconteceu com o Mordred. A mulher então explica que seu feitiço havia dado para ele a juventude eterna, mas depois que o próprio jovem quebrou esse feitiço, tudo que ele tem é a vida eterna. Ela então desaparece da frente dos heróis. Mulher Maravilha então fala para o Batman que foi meio que divertido se tornar criança mais uma vez, mas Batman responde dizendo que deixou de ser uma criança desde quando tinha 8 anos de idade. Mulher Maravilha até fica triste por ele. Enquanto isso, em um castelo em algum outro local do mundo, vemos que a mãe do Mordred estava tomando conta de seu próprio filho, agora completamente estragado pelo tempo. Obrigado por assistir, até o próximo!